Escapar dos campos de concentração nazistas passou pela cabeça de todos os prisioneiros. Em julho de 1941, um prisioneiro conseguiu escapar. O subcomandante do campo escolheu 10 prisioneiros para passar fome, a fim de fazer uma declaração e desencorajar novas tentativas de fuga. Quando František Gajowniczek foi selecionado, ele gritou: "Minha esposa, meus filhos!" Da fila de prisioneiros, um homem saiu e se ofereceu para tomar seu lugar. De acordo com uma testemunha, este homem liderou os outros 9 prisioneiros em oração, enquanto eles morriam de fome lentamente ao longo de 2 semanas, em uma pequena cela de cimento frio. Este foi o último a morrer, e recebeu uma injeção letal, porque ainda não havia morrido de fome. O padre Maximiliano Kolbe, um sacerdote católico, levantou o braço e esperou calmamente a injeção que finalmente acabaria com a vida que ele sacrificou por um pai e marido que mal conhecia. Ele tinha uma compreensão extraordinária do poder do sacrifício. Mas de onde vem esse sentido de sacrifício? Podemos traçar as origens da palavra sacrifício através de uma história interessante envolvendo derramamento de sangue, sacrifício humano e, finalmente, religião. Esta palavra tem um significado muito mais profundo do que simplesmente, talvez, desistir da sobremesa. A palavra sacrifício vem do latim sacra, que significa coisas sagradas, e facere, que significa fazer ou realizar. No mundo antigo, o sacrifício era um ato ritual sagrado de oferenda a um deus ou deuses em vez de outro, ou então para ganhar algo. Matar e imolar eram 2 aspectos típicos do sacrifício. Mesmo quando colheitas ou animais eram sacrificados, sempre havia um abate e uma oferenda a Deus. Vejamos 2 formas diferentes de sacrifício do mundo antigo: o sacrifício pagão e o sacrifício da Bíblia, do Antigo Testamento. Os pagãos muitas vezes sacrificavam animais ou mesmo humanos como forma de apaziguar os deuses ou obter bons favores deles, como um ano agrícola melhor ou uma vitória na guerra. Eles sacrificavam coisas como parte de uma colheita, seu próprio gado, a vida de seus prisioneiros ou até mesmo o mais valioso de tudo, suas próprias vidas ou as vidas de pessoas com quem se importavam. Tudo para acalmar os deuses ou para uma outra pessoa tomar o lugar de um resultado negativo. Por exemplo, acreditava-se que o deus Baal, adorado pelos cananeus, conforme registrado na Bíblia, exigia sacrifícios de crianças e primogênitos do sexo masculino. Os astecas mataram mais de 80 mil prisioneiros em apenas 4 dias durante a cerimônia ritual de abate para consagrar o grande templo de Tenochtitlan, em 1487. Na Bíblia, encontramos a história de Abraão e Isaque, onde Deus pede a Abraão que sacrifique seu próprio filho. Ao se aproximarem do Monte Moriá para o sacrifício, Isaque pergunta: "Onde está o sacrifício?" Ao que Abraão responde: "Deus proverá o cordeiro para a oferenda." Quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, Deus o impede e lhe dá um carneiro. Deus ensina a Abraão que ele é diferente dos outros falsos deuses que são adorados. O sacrifício mais notável no Antigo Testamento é o sacrifício da Páscoa. Deus envia Moisés para libertar os hebreus que foram escravizados pelo faraó no Egito. Na noite da Páscoa, Deus ordena aos hebreus que sacrifiquem um cordeiro macho e comam a carne. Pintem os batentes das portas com o sangue do cordeiro. Nesta noite, eles foram salvos dos egípcios e começaram o grande êxodo para fora do Egito, e finalmente encontraram seu caminho para o que é agora Israel. Todos os anos desde então, a Páscoa é celebrada, lembrando esta noite de salvação da escravidão que foi dada aos israelitas através do sacrifício de um cordeiro. No início do Evangelho de João, São João Batista olha para Jesus e proclama: "Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo." Isso pode ser uma coisa estranha de se dizer, até que vejamos as semelhanças entre Jesus e o Cordeiro Pascal. Tanto Jesus quanto o Cordeiro eram primogênitos no auge da vida quando foram mortos. Tanto Jesus como o Cordeiro são levados a Jerusalém antes da Páscoa para serem inspecionados. O Cordeiro é inspecionado para se certificar de que é um sacrifício aceitável, enquanto Jesus é questionado por Pôncio Pilatos. De acordo com alguns manuscritos rabínicos, o Cordeiro Pascal, depois de sacrificado em Jerusalém, era amarrado em 2 varas de madeira em forma de cruz e erguido no ar para ser carregado em procissão pelo chefe da família de volta à sua família. Jesus também foi pregado em uma cruz
de madeira. O cordeiro pascal não teria as pernas quebradas, e no Evangelho de São João se observa que depois de morrer na cruz, as pernas de Jesus também foram poupadas, da quebra usual que ocorreria para apressar a morte pela crucificação. Jesus ofereceu o maior sacrifício, onde se acreditava que os falsos deuses pagãos exigiam egoisticamente os sacrifícios de animais e humanos. O verdadeiro Deus oferece o mais valioso, em sacrifício pelo pecado, Ele mesmo. Há um abate e uma oferta que ocorre na cruz. Jesus é o Cordeiro sem pecado e sacrificado, que tira os pecados do mundo. E em cada missa, este último sacrifício se faz presente novamente para que participemos. Assim como o Cordeiro Pascal, o sangue de Jesus aspergido em postes de madeira nos salva da escravidão e do pecado. A Eucaristia é conhecida como o santo sacrifício da missa por essa razão. A Eucaristia é o verdadeiro sacrifício e comunhão. Através dela, podemos entrar em comunhão com Deus, através do sacrifício de Jesus.